Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui um vídeo explicando sobre o capítulo 3, tá? Onde a gente vai iniciar o conteúdo sobre introdução à álgebra. Lá na página 78 nós temos o capítulo 3 falando a respeito disso, tá? Aqui eu tenho alguns trechos destacados que são de importância para vocês lembrarem depois. Vocês observem depois no vídeo, dá uma pausa a eles e dá uma destacada para vocês lembrarem no livro de vocês também, tá? Então, o primeiro ponto é a gente lembrar o que saber exatamente o que é álgebra, né? E se vocês não viram ainda, álgebra é a parte da matemática que vai trabalhar misturando com letras, tá? Então, nós temos números com letras ao mesmo tempo. É a parte da matemática onde a gente começa a fazer contas que envolva termos desconhecidos, e esses termos desconhecidos eles vão entrar com a parte de letras em si também, tá certo? Nós vamos estudar depois pela ordem, né? Primeiro a gente vai ver aqui o que são sentenças matemáticas, explicarei para vocês, tá? E depois a gente vai ver quais são os termos algébricos, também explicando para vocês o que é um termo algébrico. E aqui nós temos a parte do que vocês terão de atividades para ser respondidas na página 81 e na página 82, né? Até aqui na questão número 5 em si. E aqui é a sequência que a gente vai explicar na próxima parte, né? Que é na 86 operações algébricas e multiplicações de termos algébricos, adição, subtração, multiplicação e as atividades em si, tá bom? Então, nós vamos começar explicando sobre o que são exatamente sentenças matemáticas. O que é uma sentença matemática? Então, a sentença matemática, ela é uma representação de um código matemático, uma linguagem matemática. Por exemplo, essas palavras que estão escritas aqui, elas são sentenças. Só que aqui, por exemplo, ela não é uma sentença matemática em si, porque ela não envolve códigos, símbolos matemáticos, e sim letras. Então, é uma palavra, são palavras escritas, tá? E aí a gente vai mostrar aqui o que são sentenças matemáticas fechadas, sentença matemática aberta, só para a gente iniciar a parte nossa de conteúdo. A sentença matemática fechada é aquela que a gente conhece todos os termos. Conhecemos todos os termos. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Então, a gente sabe o que é um 2, que aqui é um sinal de mais, que é um 3, que é igual, e o resultado dá 5. Então, o resultado está fechado em si, tá? Então, por isso que é chamado de sentença matemática fechada. Por exemplo, 4 vezes 5 é igual a 20. Outra sentença matemática fechada é 25 dividido por 5. Igual a 5. Né? Então, sentenças matemáticas fechadas são essas, né? São uma sentença que representa uma escrita matemática em que eu conheço todos os termos que aparecem. E aí, eu sei de todos eles dessa forma. E o que é uma sentença aberta, então, em contrapartida? A sentença aberta é quando eu não conheço todos esses termos, tá? Eu tenho um chamado termos desconhecidos. Que vocês já estudaram isso desde lá do Fundamental 1, onde apareciam lá triângulos, flores, alguns desenhos para você tentar descobrir que número que estava faltando ali, que número que ocupava aquele espaço ali em si, tá? Aí nós temos, por exemplo, 10 mais x é igual a 27. Veja aqui, por exemplo, eu tenho dois números que são somados. E a soma desses dois números dá 27. Só que eu conheço esse número, sei que o resultado é 27, mas eu não sei qual é o número daqui. E aí, quando esse número a gente não conhece ele, a gente representa ele por uma letra. Essa letra faz com que a nossa sentença fique aberta. Por que ela fique aberta? Porque nós podemos ter mais de um número que ocupe esse espaço vazio aqui, ó. Tá? Na sequência das nossas aulas, mais à frente, a gente vai entender como que faz para descobrir exatamente qual é esse número. Aqui a gente colocou um exemplo mais fácil que a gente vai fazer pelo raciocínio lógico, né?
Como eu falei há pouco, antes você tinha no lugar dessa letra X um triângulo, um quadrado, um círculo, um desenho de uma flor, ou coisa parecida, tá? Agora nós temos letras. E ao aparecer essa letra é que entra o nosso conteúdo de álgebra, tá? Álgebra é quando você tem essa mistura de números e letras na conta. A gente sabe que esse x aqui, ele vai ser 17, né? Porque 10 mais 17 que é igual a 27. Mas ele não vai aparecer na conta, mas mentalmente a gente descobre. Por exemplo, agora 20 dividido por x é igual a 5. Então, eu vou ter que saber, eu sei que o 20 foi dividido por um número e esse número deu 5 resultado dessa divisão. Então, esse x representa a sentença aberta. Nesse caso, esse x aqui é quanto? Como é que eu posso fazer? Se 20 divide por 5, eu tenho aqui esse x que é representado, que é 4. Qual é o número que eu divido que divide o 20, que vai dar 5? Aí eu posso recorrer à tabuada da multiplicação também, né? 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 4 que é 20, né? E é isso, né? Sentença matemática fechada, você sabe todos os números. Sentença aberta, você não sabe, tá? Deixa eu colocar um x aqui no início, vezes 3, que deu 30. O número x foi multiplicado vezes 3 e deu 30 de resultado. Então, mentalmente, a gente vai descobrir qual é o número que multiplica vezes 3 que dá 30. E a gente vai descobrir que ele é o 10, tá? Então, essa é a diferença na sentença matemática fechada, em que você conhece todos os termos, e uma sentença matemática aberta, em que eu preciso usar letras, tá? E aí é onde entra a nossa álgebra, certo? Os termos de uma expressão algébrica. Expressão algébrica. Primeiro, o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica. Expressão numérica é quando você tem uma expressão com números. Isso daqui, da sentença fechada. Expressão algébrica é quando você tem uma expressão com letras. Isso daqui, que é onde você tem letras em uma sentença aberta. Então, expressão numérica é expressão algébrica. Numérica apenas números, algébrica, números e letras aparecem com ela. E aí nós temos aqui o chamado termos de uma expressão algébrica. Então, vamos explicar quais são esses termos. Então, nessa expressão algébrica inicial, vou colocar aqui, por exemplo, 2x mais 25 mais y. Dessa forma. Isso é uma expressão algébrica. Ah, professor, mas eu não sei responder isso aqui. Calma. Não precisa preocupar com isso por enquanto, tá? Cada tópico a gente vai ter o momento certo de fazer sua explicação. Primeiro ponto, a gente vai explicar o que é isso daqui. Termos. Termos. Em uma expressão algébrica, nós temos os seguintes termos. Ok. Aqui nós temos primeiro termo, tá? Aqui nós temos segundo termo e aqui nós temos terceiro termo. O que é exatamente termo, professor? Termo é cada pedacinho desse aqui da expressão algébrica. Cada conjunto de número e letra, ou somente número, ou só letra, é um termo. E veja que entre um termo e outro aparece um sinal para separar, tá? Esse sinal pode ser um sinal de mais ou um sinal de menos. Somente esses dois, tá? Sinal de mais, sinal de menos. Separam os dois termos, ok? Por exemplo, o primeiro termo é 2x. Segundo termo, mais 25. Terceiro termo, mais y. Vou anotar eles aqui embaixo, ó. Primeiro termo é o 2x, ok? E aí eu vou explicar alguns detalhes desse primeiro termo aqui. Cada termo ele é composto de duas partes, tá? Duas. Essas duas partes são chamadas de coeficiente numérico. Coeficiente numérico, as letras estão uma beleza, tá? Coeficiente numérico, ok? E a outra parte é chamada de parte literal. Parte
literal. Como os próprios nomes já deixam claro, tem a ver com o quê? Com números e letras, tá? Então, no termo 2x, nós temos que o coeficiente numérico desse número é o 2. Então, coeficiente numérico é o número que está aqui no termo, tá? É o número que aparece no termo. E nesse termo aqui, o número que aparece é o número 2. Então, o coeficiente numérico é o 2, certo? E a parte literal, por sua vez, literal vem de letra. Nesse caso, né? No sentido letra. E a letra que aparece aqui é o x. Então, o coeficiente numérico do primeiro termo é 2 e a parte literal do primeiro termo é x. Certo? Se a gente for analisar nos outros dois casos, deixa eu fazer aqui nessa parte aqui. Se a gente for analisar nos outros dois casos, no segundo termo, por exemplo, nós temos o mais 25. No mais 25, nós temos o seguinte. O coeficiente numérico, vou abreviar aqui para CN, tá? CN, coeficiente numérico. O coeficiente numérico aqui é 25. 25. 25. E a parte literal, vou colocar aqui PL, parte literal, nós não temos, tá? Observe que aqui no 25 não temos letra. Então, nesse caso, não há parte literal. Ok? E aí não fazemos nada. Então, quando nós temos o número sozinho, sem a parte literal, a gente chama ele de termo independente. Então, esse 25 aqui é um termo independente. E a gente sabe todos os valores dele. Então, não tem um termo desconhecido. Ok? E no último aqui, nós temos o y. O y. Mais y. Colocamos o sinal junto, acompanhando, porque ele faz parte do termo. Tá? No mais y, nós temos a seguinte maneira. Coeficiente numérico e a parte literal dele. Veja que aqui nós não temos nenhum número aparecendo, tá vendo? Aqui não temos nenhum número acompanhando aqui esse nosso y. Aí vai uma primeira regrinha que vocês precisam lembrar sempre. Sempre que nós tivermos uma letra, tem um valor de número a ela. Então, se ele não aparece aqui, esse valor será sempre 1. Letra apareceu, não tem número ao lado dela, o valor vai ser sempre 1. Mentaliza isso, tá? 1. E a parte literal, obviamente, é a letra y que apareceu aqui. Então, esses aí são os termos nossos das expressões algébricas. Temos parte literal, coeficiente numérico, ok?